Convidamos a doutora Ângela Gonçalves Costa para realizar a sua apresentação com o título Desafios e Potencialidades da Medicina Geriátrica no Home Care. Doutora Ângela é médica pela Universidade Federal de Pernambuco, cursou clínica médica no Hospital Central Coronel Pedro Germano, é especialista em geriatria pela PUC Rio Grande do Sul, com o título pela SBGG. É também mestre em ensino na saúde pela Universidade Federal e realiza atendimento domiciliar particular e pelo home care através da Nutrivida. A apresentação será de até 12 minutos. Bom dia. Estou muito feliz em ver muitos rostinhos conhecidos aqui e os que eu não conheço, que vamos nos conhecer hoje, né? Quando as meninas me convidou e convidou Juliano para esse evento, eu disse, já estamos atrasados. Como é que nós ainda não nos encontramos para bater papo e falar sobre todos os desafios que enfrentamos em ver os pacientes em casa? E falar sobre geriatria, a gente tem que falar o óbvio. O óbvio sempre tem que ser dito. Expectativa de vida, 2020, 77 anos. Para 2050, 1/3 da população será de pessoas idosas, em 2050. Então, temos que nos preparar para atender mais pacientes idosos, seja no consultório, clínica ou no domicílio. E uma fala que Cristiano já disse é que eu já tinha alguns pacientes que eu atendia de forma particular antes da pandemia, mas que durante o processo de pandemia, eles migraram para assistência domiciliar. Pelo medo, né, de se expor, e aí muitos acabaram ficando nessa modalidade de atendimento. Por quê? Porque traz mais conforto, o paciente está no seu ambiente, e já adiantando um pouco das potencialidades, nós conseguimos ver a funcionalidade daquela casa, não só do paciente, mas de quem trabalha e cuida dele. Então, começando a falar dos principais desafios, se a gente for falar da parte clínica, eu, como geriatra, já levanto a mão. Polifarmácia. Lidar com todos aqueles remédios, né? Vamos lá, traga aí a lista. Tem gente que traz 2 caixas de medicamento para a gente avaliar todos aqueles remédios que usam, quem são os especialistas que acompanham, para a gente trocar uma ideia, né? Avaliar aquele ambiente, risco de quedas, as doenças crônicas que o paciente tem, desde hipertensão, diabetes, as síndromes demenciais, e uma que faz muita parte do nosso dia a dia, que é a infecção urinária de repetição. Como é difícil, né, tratar a infecção urinária. E a gente precisa dessa parceria dessa equipe para que a gente possa vencer, não só, às vezes, com medicamento, mas na parte de educar o paciente, que a gente não trata só um exame, que a gente trata todas as condições que estão associadas àquela condição. Então, outro desafio que já foi falado aqui é como é que a gente coordena esse serviço. Chega uma pessoa, faz uma prescrição, chega outra, faz uma orientação, ninguém se conhece, ninguém sabe quem é ninguém. Quando você trabalha num serviço, é muito fácil, porque os que trabalham comigo, eu sou logo suspeita. Telefonam para mim, quando vem coisas diferentes, eu digo que os fisioterapeutas estão mais dentro da casa do que a gente, auscultor já liga, já avisa, mas às vezes você não conhece os outros parceiros, e eu prefiro pegar o contato e a gente discutir, para ficar uma conduta aliada. Às vezes você não entende por que tal medicação entrou, por que tal suplemento entrou, por que tem uma nova atividade para aquele paciente. Então, é muito do meu perfil trabalhar com essa equipe interprofissional para que a gente diminua mais a questão dessa discrepância de atendimento. Um desafio, também já falado aqui, é a questão da dinâmica familiar e conflitos, né? Porque tem deles que realmente, às vezes, não aceitam que o profissional entre. Eu digo por mim, que às vezes eu não digo nem que sou geriatra, eu posso dizer, às vezes, que sou neuro, que sou uma clínica, mas, às vezes, dizer que sou geriatra, o idoso vai dizer, mas não sou velho. Porque tem disso, né? Isso é uma luta diária, uma bandeira diária da gente dizer que geriatria não é só para idoso doente, né? Geriatria é promoção de envelhecimento saudável. E a gente, quando entra na casa do paciente, aquele paciente que recebe uma visita pontual,
Tudo bem, mas aquele paciente, por exemplo, que entrou no serviço de home care, traqueostomizado, com gastrostomia, é um paciente que tem uma assistência 24 horas. Então, a dinâmica dessa casa mudou totalmente. Tem gente toda hora. Toda hora tem gente entrando e saindo da minha casa. Eu não posso sair de casa e deixar meu paciente sozinho, com um cuidador, tem que ter um responsável para poder essas pessoas terem acesso à minha casa. Mas nem só de desafio vive a assistência domiciliar, como eu já falei, né? A possibilidade do paciente ser atendido em casa, conforto, avaliar o ambiente, ver a necessidade de outro profissional entrar. Por isso, a importância desse momento para a gente se conhecer, trocar ideia, de você saber para quem você vai referenciar. Então, a equipe estando integrada para a gente montar em conjunto um plano de cuidados. Eu gosto muito disso, um plano de cuidados. Porque não é um paciente da doutora Ângela, é o paciente de Ângela, de Bartô, de Diana, de Cassiana, de Fernanda, já é chamada de Flávia, de Fernanda. Então, é um paciente que ele tem um plano de cuidados. Eu gosto muito desse nome. E a gente tem a oportunidade de capacitar aquela família sobre o que está acontecendo. Porque são pessoas leigas. Na grande maioria das vezes são pessoas leigas e que aprendem muito. Essa semana eu estava conversando com técnicas, avaliando a paciente, e peguei o gancho de uma situação que eu pedi autorização para tirar foto dela, e fui explicar uma situação aos técnicos. A paciente já regalou o olho para mim. Fiz, não estou falando sobre a senhora. Estou aproveitando a oportunidade para a gente dar uma orientação às meninas sobre como ver esse tipo de, por exemplo, de contratura, se a gente vai ter que chamar um físico para dar mais atenção, ou colocar uma órtese. Então, a gente tem esse momento de capacitar e de educar as pessoas que trabalham com a gente. Mas não poderia falar de assistência domiciliar e não falar de cuidados paliativos. Poderia aqui passar uma manhã inteira, a tarde inteira, falando sobre isso. Mas eu acho que o que a gente tem que falar como principal desafio, além de todos esses que a gente já falou, é lidar não só com a palavra cuidados paliativos, que não quer dizer morte. São cuidados para uma doença incurável. Mas quando os cuidados paliativos migram para o que a gente chama cuidados proporcionais, cuidados já exclusivos, a gente tem um grande desafio, que as pessoas não conhecem. Às vezes você vai conversar sobre cuidados paliativos e a pessoa está achando que você vai abandonar o paciente, que você não vai mais fazer nada por ele. E o que Diana falou ali, Cecília falou sobre a história do paciente que desejava clarear os dentes. Minha gente, isso é fantástico. E o paciente que deseja, como eu já tive a minha senhorinha, que hoje ela já partiu, ainda me arrepio me lembrando muito dela, que desejou ir para Parelhas, o sítio dela. E a gente fez todo um planejamento, uma organização. A filha disse assim, se ela falecer, eu tenho até o médico lá para dar a declaração. E ela foi, tomou suco, com óculos escuros do marido, do lado de um fogão a lenha, e voltou. E ficou com a gente ainda um bom tempo. Então, claro, a gente tem que ver como é aquele paciente, como ele deseja, se aquele desejo é uma coisa viável e realizável da gente fazer. E dos maiores desafios que eu posso dizer são as tomadas de decisão de fim de vida. Se o paciente tem uma diretiva antecipada de vontade, que é respeitada, porque eu falo respeitada, está escrito e a família aceita. Mas, às vezes, tem muito aquele paciente que não queria ser entubado, aquele paciente que não queria ser sondado, mas que, às vezes, a pessoa entende que não quer abandonar o seu ente e faz tudo por ele. Então, toda semana, quando a gente visita um paciente em casa, que ele está migrando para o fim da vida. Só de home care eu já tenho 11 anos. E até hoje, a gente sabe que não é fácil trabalhar nesse momento. Aquela família que você vai semanalmente catequizando e preparando para aquele momento. Mas eu sempre digo, elas, mas vai morrer hoje? Não. Os meninos ali sabem que tem pacientes que a gente prepara a família e o óbito vem 6 meses depois, 1 ano depois. Mas a gente começa ali a capacitação e a educação daquele paciente sobre o que é o cuidado paliativo e sobre a assistência
domiciliar. Quantos pacientes nossos não removemos para o hospital, ficaram com a família no domicílio e faleceram juntos dos seus, na sua cama, sem nada invasivo, sem dor, com toda a assistência. Então, para a gente, se eu fosse citar inúmeros dos exemplos, que às vezes a gente faz parte do cuidado, você examinar o seu paciente e, às vezes, fazer uma oração durante o exame físico. Porque você sente a dor que ele está sentindo. De você receber uma mensagem por escrito, chame fulano, porque ele só quer aquele profissional para vir atendê-lo, para vir funcioná-lo, porque ele confia. Então, não tem como você lidar com assistência domiciliar, chegar na parte dos cuidados paliativos e não se emocionar. Né? Tem casos, os meninos sabem, um paciente nosso descansou recentemente e toda visita era uma emoção, porque ele era lúcido, consciente de tudo que estava acontecendo, com medo de dormir e não acordar. Como é que a gente lida com isso? Para mim, esse é o maior desafio, mas tem como maior potencial com quem você trabalha, porque você alinha a fala. Você tem que acolher essa família em casa para poder entender que aquele momento pode ser, como disse hoje, pode ser mês que vem, ano que vem. E, às vezes, você já fez tudo por aquele paciente e sai, meu Deus, o que é que está acontecendo que esse paciente não consegue ir? E já aconteceu de eu perguntar quem o senhor está esperando vir aqui. E, quando a pessoa vem, a pessoa descansa. Então, com essa fala, eu encerro aqui as minhas palavras sobre a importância da assistência domiciliar na parte médica, mas eu não trabalho sozinha. Eu não trabalho sozinha. Eu trabalho com a minha equipe, seja ela da empresa privada, seja ela dos parceiros que estão comigo aqui, que a gente sabe que pode ligar, contar, tirar uma dúvida, e, de repente, às vezes, a pessoa dá um estalo, pensa, tem um insight sobre aquele paciente que, às vezes, você não vê, mas que aquela pessoa que está mais dentro de casa vê. É ouvir o cuidador, que, às vezes, entende muito mais do paciente do que a família que está mais ocupada, mais trabalhando. Ouça o cuidador que está com você. Entenda que, às vezes, ele diz assim, eu não quero ser atrevida não, doutor, mas eu acho que isso é isso. E muitas vezes faz sentido. Então, eu agradeço a vocês a oportunidade. Estou muito feliz que estamos de casa cheia, que seja o primeiro de vários encontros dos profissionais que atendem no home care aqui no Rio Grande do Norte. Obrigada. Muito obrigado, doutora Ângela. Convidamos a doutora Maria Cecília Aguiar para fazer a entrega do certificado. Pode ficar à vontade, doutora. Como é que a blogueira feito eu não botou o último slide? Diga aí, Bartô. Foi a emoção que tomou conta. Então, por gentileza, quem não me conhece, esses são meus contatos através das redes sociais. Né? E, ultimamente, eu tenho começado há uns 2 anos essa parte de mídias sociais. Os pacientes gostam demais. Os pacientes assistem, os pacientes comentam. Então, migrou para o YouTube. Eu estava dizendo ali, eu e meu querido Bartô, aqui, ó. Como é que um blogueiro ia esquecer do principal slide, rapaz? Então, minha gente, com brincadeiras à parte, né, que quem quiser conhecer meu trabalho, que estão todos os meus contatos. Obrigada. Dando